Hoje nós trouxemos para o nosso estúdio o engenheiro civil que aceitou nosso convite de estar nesta manhã, principalmente pensando em você, pensando em nós. Temos que ter cuidados mesmo. E hoje nós vamos estar falando sobre a importância. O engenheiro civil, Kidney Próspero, veio para nos ajudar. Essa importância da gente dar manutenção de verdade e não esperar o ano inteiro para essa manutenção chegar. De repente o teu muro está naquela condição que você nem sabe se ele realmente está seguro ali do seu lado. E as calhas, os telhados, a gente sabe que aqui dentro do nosso estado, o clima quente é o ano inteiro, né? É o ano inteiro, mas a manutenção muitas vezes não é. E aí todo cuidado é pouco, não é verdade? Exatamente. Bom dia a todos. Bom Obrigado dia. pelo convite. Seja bem-vindo. É um tema muito relevante por conta das consequências que eles podem trazer caso a gente não faça esse tipo de manutenção. O telhado, ele é uma estrutura que tem duas funções, né? A gente tem a função estética, que é muito importante, né? Mas também tem a função principal, que é de proteger a edificação. E como qualquer sistema, como qualquer elemento que está sujeito ao uso, ele vai estar sujeito também ao desgaste. E uma das formas de controlar e até evitar esse desgaste é fazendo a manutenção. A manutenção, ela pode ser feita na hora que a gente identifica o problema, a manutenção corretiva, mas a melhor manutenção é aquela que é feita anterior, que é a manutenção preventiva. Tá? E Kidney, a gente observa que a pessoa só busca uma manutenção, que nem é a palavra manutenção, só busca realmente resolver o problema quando o problema aparece. Essa é a verdade. As pessoas querem ter 20 anos dentro de uma casa e nunca fazer uma manutenção naquela casa. Elas acreditam que não há necessidade. Só que não é bem assim. O que as pessoas têm que observar antecipadamente e que muitas vezes elas não observam, mesmo sem chuva, mesmo sem esse período, que é algo que se deve alertar. Por exemplo, a gente sabe que tem pombos, tem bichos, muitas vezes a própria madeira, o próprio telhado, ele tem também validade? Exato. O ideal é que as manutenções elas sejam feitas periódicas, tá? Nós temos aqui um período, como você falou, de muito calor, mas a gente também um período, apesar de curto, de muita chuva e com muitos ventos, né? Então, o ideal é que, ao menos uma vez por ano, você faça essa inspeção, tá? Às vezes você não consegue visualmente sem subir no telhado, né? E aí um alerta precisa ser feito por profissional qualificado, tá? Por conta de segurança, é um trabalho em altura, então é muito importante que tenha o cuidado com esse detalhe muito importante, tá? Então, fazer manutenções periódicas, inspeções, você retelhar, você reajustar as telhas, tá? Você falou um ponto que é agressivo demais para as telhas, que é a presença de animais, tá? Às vezes o animal entra ali por uma brecha que tem no telhado, vai fazer um ninho, vai fazer alguma coisa, e isso é um elemento agressivo. Então, a inspeção periódica é a melhor solução para evitar que a gente tenha situações como essas. Ainda falando dos telhados, o que chama bastante atenção também é que em algumas residências, em alguns condomínios, se tem a presença do cupim, né? Que o cupim ele não afeta somente a madeira, mas também ele mexe até nas paredes, não é verdade? O cupim é um agente agressivo muito presente na nossa região, tá? E ele é capaz de colapsar a estrutura. Tá? Então, a presença de cupim pode derrubar um telhado, a presença de cupim, como você falou, ele pode entrar pelas paredes, chegar nos móveis, tá? E isso é evitável, como eu falei, com inspeções periódicas você consegue verificar, identificar e fazer dar o tratamento necessário. Ainda falando desses cuidados de manutenção, eu queria chamar a atenção para os muros, que muitas vezes as pessoas não imaginam que aquele muro tá para cair. A gente passa um ano inteiro nesse clima quente, mas uma das coisas que as pessoas devem observar é que, pelo calor, pode se ressecar também. Ao mesmo tempo, você passa o tempo todo ali, aí quando vem a chuva, não é por causa só da umidade, mas aquele ressecamento, aquele tempo inteiro, sem manutenção também pode ser um grande problema, não pode? Exato. A gente tem a dilatação térmica dos materiais, todo material está sujeito à dilatação térmica e a gente tem uma amplitude térmica muito alta em Teresina, momentos muito quentes
e em alguns momentos do ano, não vou dizer muito frio, mas com frio considerável, né? E essa dilatação térmica faz com que apareçam fissuras e isso, se evoluir, pode causar colapso da estrutura. E o muro, como você falou, é um elemento linear que ele é muito sujeito ao vento, à ação do vento, né? Então, a pressão que o vento causa no muro é muito forte. Tá? Então, se ele já não tem, é um muro antigo, que não teve aquele cuidado na construção, é muito fácil, é muito provável que ele possa colapsar em uma falta de manutenção. Como é que a gente pode observar se esse muro, de uma certa forma, ele pode a qualquer momento cair ou ele já esteja realmente precisando passar por um reparo? Tá. São dois os pontos que são mais fáceis de observar, né? Como eu falei sempre, o ideal é procurar um profissional qualificado, tá? Mas você, no seu dia a dia, você pode observar a presença de fissuras, trincas verticais. Então, ali é um indicativo que ele está, de certa forma, apresentando desagregação com o elemento estrutural, que são os pilares, e também o alinhamento do muro, tá? Então, é aquela história, é muito difícil um elemento desse ele colapsar do dia para a noite. Ele vai dando sinais, e os sinais mais claros são esses, a fissura e o desalinhamento. Outra coisa que eu tenho observado também são apartamentos com ar-condicionado. Muitas vezes as pessoas falam que é a chuva, que é o vento, mas aquele pinga-pinga que muitas vezes acontece, pode acontecer de uma certa forma infiltrar, entrar dentro dessa parede e ao mesmo tempo essa parede ficar mais sensível a qualquer momento um vento ou até mesmo qualquer outra situação de chuva piorar? Isso não é tão comum, mas tem o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, assim, com o passar do tempo, se a gente não cuidar, a água ela é um grande agressor à estrutura, ao aço presente naquela estrutura. Então, com o passar do tempo, essa infiltração ela pode chegar à estrutura, pode causar uma oxidação do aço ali, e aí você vai perder a estabilidade da estrutura e, assim, em último caso, falta de manutenção. A gente tem visto muito isso, por exemplo, em maquises, em pontes, né? Então, é um exemplo do que a falta de manutenção ou a falta de evitar a presença de água pode causar numa estrutura. Muito bom. Vamos falar de calhas. Eu não entendo muito bem desse assunto, mas eu gostaria que você pudesse alertar as pessoas que estão assistindo. Tá. O telhado, ele tem a função de vedação, tá? Só que aquela história, ninguém segura a água. Sim. Você tem que destinar a água por algum local. Então, no telhado, a gente tem também a drenagem. A drenagem, ela é feita por calhas. Essas calhas, elas são dimensionadas, quando feitas da forma correta, elas são dimensionadas para trabalhar com a sua capacidade total. A fuga, ou local de vazão da água, é um ponto sensível, principalmente em locais que tem folhas, que tem árvores próximas, tá? Por quê? Porque essas folhas podem chegar nesses, a gente fala os dutos de saída, e podem entupir. Se a água vai chegar e não tem para onde ela sair, vai acabar transbordando e aí vai causar, no mínimo, transtorno para quem mora naquela residência. Como engenheiro, eu não estou me lembrando agora direito, mas, por exemplo, tem algumas residências, alguns locais, que elas não têm aquele acabamentozinho, né? Com o tempo vai infiltrando água ali também. Por exemplo, no banheiro, você não tem aquele acabamento que me deu um branco aqui, os homens, por gentileza, o doutor pode nos trazer essa informação, que você não coloca... É o rodapé? É o rodapé. Tá. Pronto. Sim. Existem algumas residências que elas vão perdendo esse rodapé e as pessoas não vão levando em consideração. Isso também não é um problema, não? É um problema. A gente tem áreas molhadas e áreas molháveis. Sim. As áreas molhadas, como por exemplo banheiros, elas devem ser projetadas para trabalhar com a presença constante de água. Sim. Tá? E ali todos os elementos contribuem para essa impermeabilização. No momento que você tem a falha de um elemento de impermeabilização desse, você expõe a estrutura à presença de água. E isso com o tempo pode também causar problemas sérios. É um risco, né? Um risco, exato. Gigantesco. Exato. E fica um alerta para os apartamentos, né? Para as pessoas que moram em apartamentos com vários andares aí, porque muitas vezes você está cuidando ali,
do seu imóvel, mas quem está em cima não está cuidando do dele. Aí cabe a questão, a gente tem normas para isso, né, de laudos, é necessário periodicamente, aí está na administração do condomínio, fazer laudos de inspeções, verificar como que está a estrutura do prédio, tá? Porque é um condomínio, todos são responsáveis por tudo que tem ali. Tá? Muito bom. E aí fica um alerta, como engenheiro civil, a dica para as pessoas que estão assistindo o nosso programa agora, dicas que você ainda tenha, fique à vontade, para alertar as pessoas com chuvas e ventos. Tá. As pessoas, quando têm móveis, automóveis, por exemplo, né, elas sabem, a cada tantos quilômetros, a cada tanto período, eu tenho que levar na oficina para trocar o óleo, para fazer... Com os imóveis, a gente não tem muito essa cultura implantada, tá? Mas é muito importante. A inspeção periódica, as manutenções periódicas, elas livram você de problemas como esse. Elas também ajudam a manter a valorização do imóvel, tá? Porque com o tempo vai desgastando e você, evitando esse desgaste, você mantém a valorização do imóvel, tá? O telhado, como eu falei, ele é hoje em dia também a gente tem essa situação, um ponto que eu quero alertar, a presença de placas solares. Então, é muito importante que antes de você instalar placas solares, faça uma avaliação da estrutura do telhado, veja como é que está, veja se você não vai acabar colapsando, veja se ele resiste àquela carga excedente, tá? E sobre as calhas, um ponto que é muito importante do ponto de vista ambiental, é a possibilidade de você coletar água e fazer o reuso também dessa água, tá? Então, o telhado não é só para proteger a casa. Hoje a gente tem várias possibilidades de utilizar o telhado para benefício do usuário. Nossa, muito boa. Essas dicas aí são maravilhosas e realmente todo cuidado é pouco, manutenção se faz necessário. Se puder, pelo menos observar, levar um profissional de 6 em 6 meses. Semestralmente é o período ideal, tá? Mas se não, pelo menos uma vez por ano, tá? Anterior ao período de chuvas, porque às vezes você vai perceber quando está chovendo, aí já o transtorno já aconteceu. E aí a gente fica num alerta também, porque tem pessoas que amam pintar suas casas, mas não cuidam, né, do que está por baixo, só querem deixar a casa bela, mas na verdade aquela casa está ali totalmente comprometida e passa somente a tinta. Vai dar problema? Com certeza, a presença de bolor, de mofo assim no pezinho das paredes, né? Às vezes as pessoas acham que passar uma tinta resolve o problema. Não. Você tem que tratar a causa do problema, né? Você tem que causar, não o sintoma, você tem que ir na causa, tá? Por isso que a importância de você contratar um profissional qualificado, que ele vai diagnosticar o que gerou aquele problema. E assim, por mais que num primeiro momento você talvez tenha um custo um pouco maior, mas com o passar do tempo você resolve o problema de vez. Às vezes as pessoas todo ano, não, eu vou fazer a pintura, eu vou tirar essa mancha, mas você não trata a causa, tá? E fica aquele transtorno recorrente. Agora, essa da placa solar eu achei muito interessante, porque eu acho que talvez muitas pessoas colocaram suas placas e não se atentaram a isso. É um risco, né? Porque você está sobrecarregando, você pode sobrecarregar uma estrutura que não foi projetada para aquilo. Tá? Então, e a gente vê muito. Quando você chega nos prédios mais altos, que você observa na capital a quantidade de placas solares que tem em cima das residências, a gente vê que tem residências que a gente pergunta, será que aguenta? Isso é bom, né, do ponto de vista de sustentabilidade, com certeza, mas precisa tomar esse cuidado. Verdade. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Tá, a gente tem o Instagram, tá? Pode ir lá procurar prof.enge.kid, né? E a gente está à disposição para tirar dúvidas, para auxiliar no que for necessário. Muito obrigada por você ter vindo aqui no programa. Eu acho que aqui é um alerta, né? Muita gente que está assistindo o nosso programa agora pode não estaria atento e a gente batendo esse papo aqui já vai ficar esperto. Com certeza. Não é isso? Muito obrigado.